Seja muito bem-vinda ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou a professora Luana Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista Práticas Bíblicas, edição 1, produzida pela nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E o tema da aula de hoje é a Igreja, Povo de Deus, baseado no texto de João 17, de 1 a 26. Eu gostaria, antes também de iniciarmos, sugerir a vocês uma devocional que já está organizada na nossa revista, com leituras diárias de segunda a domingo. Se você ainda não fez, querido aluno, pare um tempo, faça a leitura para que você tenha compreensão melhor do conteúdo a ser apresentado. E como introdução, eu gostaria de destacar 3 momentos desse capítulo para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor do estudo de hoje. Eu dividi ele em 3 momentos. O primeiro momento, Jesus olhou para o céu e orou. E aí eu destaco o versículo 4 e 5, em que ele diz a Deus: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. No segundo momento ainda, Jesus ora pelos seus discípulos. E aí no versículo 10 ele diz: Eu tenho sido glorificado por meio deles, no caso os discípulos. Não ficarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para o Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. E ainda no terceiro momento, Jesus faz novamente uma oração por todos nós, pelos crentes. E no versículo 22 ele diz: Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E os amastes como igualmente me amaste. Então nós podemos perceber em todo esse capítulo que a intenção de Jesus em continuar a igreja através do seu povo, de que ele pudesse completar a boa obra qual ele tinha vindo a realizar, que pediu também a Deus a proteção dos seus discípulos, para que eles se mantenham em unidade, para que eles fossem um, e para que o mundo soubesse que ele é o Salvador. Então a gente já começa a perceber aí a intenção de Jesus quanto à instituição da igreja. Bem, como eu já falei do capítulo 17, nós vamos dar início com uma breve introdução apresentada pela revista. Nela observamos que o povo de Deus no Novo Testamento, ele é caracterizado como um grupo de pessoas irmanadas em Cristo. E como já estudamos anteriormente, este grupo é chamado de igreja, que também é abordado ao longo das Escrituras com termos similares. Alguns exemplos são bem conhecidos, e no Antigo Testamento nós temos situações similares como Israel de Deus, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, dentre inúmeros outros títulos. E para isso, para que nós possamos entender melhor, essas são as figuras de linguagem referentes à igreja. Povo de Deus é uma figura de linguagem para representar também a igreja de Cristo. Bem, nós observamos no Novo Testamento que o termo e a palavra igreja é apresentada principalmente no livro de Atos, no momento da constituição, no momento do embrião da igreja primitiva, consolidada ali pelos seus discípulos, pelos discípulos de Jesus, e em Apocalipse, onde João descreve as 7 igrejas já instituídas. É importante nós entendermos que o propósito de Deus para o seu povo era fazer conhecida a sua sabedoria em todas as dimensões, e desta forma alcançar, estabelecer e tornar pleno o seu propósito, mediante a vinda de Jesus Cristo. E para destacar esse propósito de Deus sobre a igreja, nós temos como referência a passagem de Efésios 3, de 10 a 11.
diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então, a proposta de Deus era apresentar o plano de salvação para toda a humanidade. Nos evangelhos, o termo igreja aparece em Mateus 16:18, o momento que sinaliza a edificação da igreja através de Pedro, que diz assim: Eu lhes digo que você, Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, nós podemos observar que Pedro foi a figura central para a constituição e base da igreja na terra. O fato do termo igreja não aparecer muitas vezes não diminui o fato de que Jesus tinha a intenção de criar a sua igreja. Porque nós podemos observar as figuras de linguagem que iremos apresentar agora, e são 3, para podermos abordar também a igreja. Rebanho. O Senhor é o nosso pastor. Rebanho significa grande número de animais da mesma espécie, agrupados e controlados pelo homem. Por metáfora, agrupamento de pessoas unido por um mesmo vínculo. O povo de Deus é designado rebanho tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ao falarmos de rebanho, logo lembramos do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Apesar de Salmos 23 ser muito conhecido, nós temos anterior a ele a referência de Isaías 40:11, que diz: Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo. Conduz com cuidado as suas ovelhas, que amamentam suas crias. Nestes textos, percebemos um ideal de relacionamento, pastor e ovelha, decorrente de forma bem singela e sublime sobre o pastoreio, o caminho pastoral, o carinho pastoral, a provisão e o conforto do pastor para com suas ovelhas. O cuidado se estende até o momento em que nós iremos herdar o reino de Deus. A pergunta que eu faço a você, aluno: se pudesse ser um animal, qual escolheria? Você escolheria a ovelha? Eu vou destacar agora alguns pontos e algumas características das ovelhas para que nós possamos compreender melhor o universo dessa passagem, tanto de Salmos quanto de Isaías. As ovelhas, elas são animais dóceis, muito dócil. Elas não possuem garras, dentes fortes ou qualquer outro tipo de defesa. Então elas devem ser obedientes. Porém, elas são ingênuas. A gente pode perceber, pode ver um precipício à frente, mas continua andando rumo a ele até rolar morro abaixo. Por viver em regiões frias, elas são atacadas por moscas que as tornam confusas. Outra característica da ovelha é que ela não tem um bom faro e são suscetíveis a comer tudo o que encontram pela frente, não distinguindo o que é erva daninha
da relva boa e saudável. A ovelha também é um animal totalmente domesticado, tanto que ela apenas segue o seu pastor. Se outro a chamar, ela não atenderá. E o mais interessante, ao contrário do gado que se grita atrás dele para que ele ande, no caso da ovelha, o pastor deve ir à frente, chamando, mostrando o caminho que deve seguir. Bem, as ovelhas também são um pouquinho medrosas. Se não sentirem o cheiro, não verem nem ouvirem seu pastor, ficam tão assustadas que correm sem rumo e aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. Bem, se tivessem algum tipo de ferimento na cabeça, as moscas depositavam os ovos que se transformariam em larvas e que, se não fosse cuidado, levariam elas à loucura. Por isso, nós podemos perceber, ainda no Salmos 23, dizendo que o pastor unge sua cabeça com óleo para que elas fiquem livres dessas moscas. Com a apresentação dessas características, nós podemos observar a necessidade de sermos conduzidos por um pastor. Então, em João 10, Jesus descreve ele mesmo como um bom pastor. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Eu destaquei todas essas características para que a gente perceba a nossa dependência de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a ovelha é um animal que não possui capacidade, inteligência, mas eu gosto de utilizar o termo dependência, né? Condução. Nós, de fato, somos dependentes de Deus. Nós não conseguimos realizar muitas coisas se nós não estivermos direcionados e conduzidos por Ele. Então, por isso, a analogia e a importância de nós pensarmos em cada versículo do Salmos 23, né? Como aquele que nos conduz a pastos verdejantes, porque nós não temos condições de escolher o melhor alimento, e aí vem a capacidade do pastor em nos alimentar da palavra do Senhor. Nós podemos perceber também que antes de ser levado ao céu, ele comissionou Pedro fazendo uso da analogia: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus deixou sobre Pedro essa responsabilidade, se referindo também ao povo de Deus como suas ovelhas. Estabelecido assim estava a necessidade de uma liderança pastoral humana. Pedro entendeu bem o que Jesus referia a rebanho e igreja como povo de Deus. Prova disso é que mais à frente Pedro escreve aos anciãos da igreja, identificando-se como eles e pedindo que pastoreassem o rebanho. Nós percebemos aí o crescimento da igreja de Cristo. E a pergunta que devemos nos fazer: como esse pastoreio deve ser feito? Temos uma indicação disso na passagem de 1 Pedro 5, 1 e 2. Os pastores devem fazer sem constrangimento, com espontaneidade, espírito voluntário, sem ganância e com alegria. Então não resta dúvida de que o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu alguns homens para serem pastores, bispos, presbíteros, era a igreja do Senhor. Termos que nós também utilizamos, né, e usamos e percebemos na palavra para designar pastor. Aplicação para a vida. A igreja do Senhor é chamada de rebanho e Jesus é o seu bom pastor. A delegação dada pelo Senhor a homens para cuidarem desse rebanho implica sua alimentação com a palavra e o aconselhamento e a supervisão. Você é uma ovelha do Senhor que convive em harmonia com a liderança pastoral humana? Como vai o seu relacionamento, a sua intimidade com o pastor? No segundo tópico, ramos da videira verdadeira. Embora o termo igreja não apareça no quarto evangelho, a ideia de um povo que preservava o seguimento a Cristo está presente especialmente no capítulo 15 de João. E eu gostaria de destacar o capítulo 15, do versículo 4 a 8. Tenho muitas lembranças desse versículo porque foi um dos primeiros que aprendi assim que me converti. E ele é fundamental para a nossa caminhada enquanto cristão. E diz:
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será o ramo que é jogado fora e seca. Podemos perceber, então, nessa passagem, a importância da ligação entre o discípulo e o seu mestre. E ainda há o destaque de que a palavra permanecer, ela aparece 13 vezes durante o capítulo 15. Temos então que permanecer. Essa é a palavra-chave de todo cristão. Nele, Cristo afirma que é a videira e os seus discípulos são os ramos, e que a ruptura impossibilita a produção de frutos. Ou seja, o nosso objetivo como cristão é gerar frutos e frutos que permaneçam. Nós não podemos gerar frutos por nós mesmos. Nós precisamos estar ligados a essa videira verdadeira, ou seja, aquele que é a fonte de todo conhecimento, a fonte de toda inspiração, a fonte de toda produção de fruto. Então, permanecer não é em função das nossas forças, em função da nossa vitalidade, da nossa capacidade, mas em função de quem é a videira, que é Jesus Cristo. Pergunta a você, querido aluno, como podemos identificar um fruto no cristão? São condições para a frutificação. Permanecer recebendo correção pela palavra. Nós podemos observar no versículo de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o primeiro ponto é perceber que a correção, ela faz parte do crescimento cristão. Né? Jesus diz que se não dermos frutos, ele corta. E aquele que der, ele corta para que dê ainda mais. O segundo ponto é nós reconhecermos a dependência total de Deus. E nós podemos perceber isso no versículo 5. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Isso estabelece a nossa condição de dependência. Se um galho é cortado, ele seca e logo morre. Então, precisamos permanecer. Um terceiro ponto que nós precisamos destacar também é que nós devemos aprender a pedir corretamente. Nós observamos isso no versículos 6 e 7, que diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, se nós nos mantermos ligados à videira, a palavra do Senhor diz que nós podemos pedir tudo e ele nos será concedido. A nossa oração em Cristo, ela se torna mais eficiente. Como nós costumamos dizer, e a palavra do Senhor nos sinaliza, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Gostaria de destacar que nós devemos também dedicar toda a produção do fruto à glorificação do Pai em amor. A glória nunca deve ser dada a nós. Nós, seres humanos, temos a característica natural de sermos egoístas, de querermos mostrar para as pessoas e fazer para as pessoas. Mas nós devemos entender que quem promove a boa obra é o Senhor. Então, no versículo 8 e 10, nós podemos observar, que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serem meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então devemos nos mantermos permanentes no amor de Cristo, né? Devemos nos também alegrar-se em Cristo e amarmos uns aos outros. Podemos observar isso no versículo de 11 a 14. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Então nós devemos entender que a alegria do Senhor e o amor entre os irmãos, ela é uma condição para gerarmos frutos. Pense sobre tudo isso, veja se de fato você permanece recebendo a correção do Senhor, se você reconhece a dependência total de Deus, se você sabe pedir corretamente a Deus, se você tem dedicado os frutos que tem gerado à glorificação do Senhor e se você tem se mantido uma pessoa alegre em Cristo e amando aos seus irmãos. Bem, pensem comigo. Os frutos da árvore são o produto do crescimento e o amadurecimento da planta. Os frutos mostram se a árvore é boa ou ruim. Da mesma forma, as nossas vidas são refletidas nos frutos que nós colhemos. Porque nós sabemos que da árvore do qual nós retiramos a seiva, a árvore do qual nós estamos nos alimentando, ela é perfeita. Então nós devemos sim gerar frutos. Uma vida de comunhão e crescimento com Deus colhe o quê? Alegria, amor, paz e muitas bênçãos também no aspecto espiritual. Por outro lado, uma vida de pecado, ela colhe frutos ruins que trazem conosco, castigos, maldições. Quem não se dedica a crescer no seu relacionamento com Deus, não colherá frutos. Então, mais uma vez, eu destaco a importância de nós termos um tempo prioritário com o Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor, para que nós possamos nos manter firmes à videira. E nós observamos também algumas outras passagens que falam dos frutos do Espírito. Nós podemos nos perguntar, mas que frutos seriam esses? A própria palavra do Senhor já nos indica. Em Gálatas 5, de 22 a 23, diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando você encontra pessoas com essas qualidades, você encontra pessoas que servem ao Senhor, que deixam que a sua personalidade, o seu caráter, seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ainda nos evangelhos, nós vemos a orientação de Jesus em Mateus 3:8, que diz: deem fruto que mostrem o arrependimento. O arrependimento é um dos frutos básicos que devemos gerar. Porque nós vivemos em um tempo em que nós queremos um evangelho que satisfaça as nossas necessidades, que satisfaça os nossos desejos. Então é através do arrependimento, da condição de reconhecermos que somos pecadores e reconhecermos que dependemos e necessitamos do perdão de Jesus, é que Deus pode gerar alguma transformação nas nossas vidas. Então, se o arrependimento não ocorrer, dificilmente nós iremos gerar frutos. Por quê, irmãos? O arrependimento depende do fato de nós olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa capacidade, que é limitada, da nossa insuficiência, da nossa condição humana mesmo, natural de humanidade, que é pecaminosa. Podemos observar ainda, em Provérbios 11:30, nos diz que o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Então, outro fruto gerado pelo Espírito é a conquista de almas. E eu gostaria de terminar
destacando o versículo que está em Efésios 5, de 8 a 10, que diz que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aplicação para a vida. Aprendemos que permanecer é condição fundamental para a produção de frutos. É a permanência que garante o alimento do ramo pela videira. Você se mantém em constante dependência de Cristo? Peço agora que você demonstre com uma narrativa, de forma prática, mostre essa verdade na sua vida. Compartilhe com quem está ao seu lado, compartilhe com um parente, algum fruto que já conquistaste através de Jesus Cristo. Tópico 3. Corpo de Cristo. A ideia da igreja como corpo de Cristo, ela primeiro aparece nas Escrituras na oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora por todos os crentes. Diferente do que nós pensamos, né? Que geralmente associamos às epístolas de Paulo. Mas não. Em João, capítulo 17, versículo de 22 a 23, diz: Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Percebemos nessa passagem que a palavra corpo não aparece, mas a ideia é de unidade. Tornar-se uma unidade, um só em Cristo Jesus. E este ora ao Pai para que ele e seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai foram um. E que também eles sejam aperfeiçoados na unidade e no conhecimento do amor e no plano de salvação apresentado por Deus. Então Jesus ele já vivia a experiência de ser um com o Pai, e ele nos faz essa proposta de que nós sejamos um em Cristo, fazendo a comparação dele com o Pai. Então essa ideia de unidade, ela é central para nós podermos compreender a ideia de igreja como corpo de Cristo. Aí então, posteriormente, nós encontramos nas epístolas de Paulo, que são bem conhecidas, a ideia da palavra corpo, né? E ainda continua, insiste ainda no aspecto de corpo enquanto unidade. Nós podemos observar em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz: assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros e seus membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós somos um. A exortação é pela unidade, pela cooperação entre as diferentes funções exercidas pelos membros da igreja. Nós podemos então observar nessa passagem que a unidade precisa existir independente da diferença dos membros. Cada membro tem a sua função, assim como cada um de nós. Na igreja temos a nossa função, o nosso cargo, né, o nosso lugar, o nosso chamado. Nós precisamos também compreender que todos eles são fundamentais e indispensáveis para o funcionamento do corpo. Não há um que se destaque em relação ao outro. Todos somos iguais. Nós podemos perceber mais claramente na Epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 14 a 31, a diversidade na unidade. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou membro, não pertence ao corpo, e assim ele vem discorrendo sobre as outras partes do corpo. Então nós precisamos entender, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se em algum momento da sua vida cristã e da sua caminhada você se sente menos importante por não estar num lugar de destaque dentro da igreja, entenda que você é tão importante quanto. E a palavra de Deus ainda nos diz que esses o qual parece ter menos honra é aquele que nós devemos mais honrar. Então todos somos fundamentais.
E para entender melhor isso, é só pensarmos no nosso corpo humano. Quando nós temos um dedo do pé, por exemplo, inflamado, uma infecção na unha, por pequena que seja, todo o corpo sente, a ponto de nós termos que tomarmos remédios, antibióticos para combater aquele mal que aconteceu lá na pontinha do pé. Então nós precisamos entender que somos uma unidade. Quando uma parte do corpo ela é afetada, todo o corpo é afetado. Se uma parte da igreja sofre, toda a igreja sofre. Mas também se uma parte da igreja se alegra e se regozija, toda a igreja também se regozija. Toda a igreja também se alegra. Em Efésios 1, de 22 a 23, Deus coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e designa cabeça de todas as coisas para a igreja. O corpo só estará em funcionamento se ele for governado, direcionado e ligado pela cabeça. Então, quando você pensar, no funcionamento deste corpo, você deve olhar para quem é o cabeça, aquele que nos direciona, aquele que nos conduz, aquele o qual faz o corpo ficar de pé e funcionar. Um exemplo disso nós tivemos agora no período de pandemia. Por algum tempo nós ficamos sem poder congregar presencialmente, mas o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela permaneceu funcionando. Cada um na sua função, cada um se organizando como pôde, nós conseguimos manter a manutenção da palavra do Senhor sendo pronunciada, sendo anunciada. Nós conseguimos manter os serviços o qual a igreja se propõe a realizar na comunidade e entre os membros. Claro que tivemos que nos adaptar, mas a igreja de Cristo, ela não parou. Por quê? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Podemos então concluir que tanto Cristo como Paulo, eles falavam de um mesmo grupo de pessoas. O povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja. Aplicação para a vida. Qual tem sido o seu comprometimento com a unidade, com a permanência e com o cuidado do corpo de Cristo? Se você ainda não se encontrou dentro deste corpo, se você está chegando à nossa igreja, busque entender qual o propósito, qual o seu chamado, aquilo que você gosta de fazer para a obra do Senhor. E nós costumamos dizer que trabalho na obra do Senhor não falta. Então, você tem se colocado nesse lugar de comprometimento com essa unidade? Se sim, permaneçam firmes. Considerações finais. No nosso estudo de hoje, então, nós podemos concluir que não resta nenhuma dúvida quando Jesus e seus discípulos falam de rebanho, videira verdadeira e corpo unido na mesma fé, de que eles estão se referindo à igreja, ou seja, ao povo de Deus. A intenção de Jesus de criar para si um povo que expressasse e vivesse a pureza do seu amor e unidade, que ele mesmo desfrutava com o Pai. E para que isso se tornasse realidade, Cristo se entregou por nós, nos resgatou por um alto preço, nos purificou e nos aperfeiçoou para boas obras. Estamos no processo de sermos aperfeiçoados, até que cheguemos à maturidade cristã e até que um dia venhamos a nos encontrar com o Pai. Então, quando te perguntarem o que é igreja, povo de Deus, você já sabe que pode usar as simbologias para explicar. Somos corpo, somos ramos e rebanho de Deus. Cada um de nós representa a igreja de Cristo onde quer que nós estejamos. Lembre sempre que Jesus é o nosso pastor, é a nossa videira e é o cabeça. Permaneçam firmes em prosseguir no conhecimento pleno do Senhor. Continue acompanhando as nossas EBDs e realizando as devocionais diárias. E também não se esqueçam de colocar tudo o que aprenderam em prática. Que sejamos não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a lição 4 dessa nova jornada.
Até lá!